Olá, pessoal. Voltei para falar da minha gravidez, né? Que eu contei a minha primeira gravidez que eu perdi o bebê, né? E agora, né? Estou grávida. Então, assim, vou contar um pouquinho do meu processo, né? Eu trabalhei, eu não lembro muito bem, eu sou péssima de datas, né? Totalmente longe, eu não lembro até que mês, eu teria que estar vendo a minha carteira, né? Até que mês eu trabalhei. Mas eu creio que eu trabalhei até setembro por aí, setembro, outubro. Eu pedi pra minha chefe mandar embora, né, pra que eu pudesse ficar grávida. Porque trabalhando não tem condições, gente. Acima de 40 anos não dá, né? E se você tem um propósito, um objetivo, você tem que lutar por ele, né? Não adianta você querer fazer os dois, né? Meu marido trabalha sozinho por enquanto, né? E a gente sabe que é difícil hoje em dia. Mas a minha prioridade é ter um filho. Então, a gente tá se esforçando. Então, nesse percurso, né, fui mandada embora, recebendo o seguro-desemprego, é claro, né? E nesse percurso eu comecei a fazer academia, aí comecei a fazer alguns exames, porque tava demorando muito pra ficar grávida, né? Depois da última gestação que eu perdi em 2024. Então, eu sempre fiquei sem tomar remédio, nunca tomei remédio, tá? Nunca tomei anticoncepcional. Então, assim, eu pensei que eu ia ficar grávida rápida, né? Mas não é tão fácil assim, né? Não é tão simples. E aí eu falei assim pro meu marido, a gente precisa fazer alguns exames, né? Pra ver se realmente tá tudo certo com o nosso corpo, né? Se a gente consegue ter filhos ou não, né? Então eu fiz exames, ele também fez os exames, a médica pediu, né? Aí a médica falou que precisava tomar vitamina, né? E eu falei assim, tá, eu vou tomar vitamina. E eu comecei a fazer academia para cuidar do meu corpo, melhorei a minha alimentação, né? E nesse processo todo a gente fez os exames, deu tudo correto, tudo certo, sabe? Tudo certinho os exames, né? Então eu só era esperar a vontade de Deus mesmo, né? Se a gente já tava se cuidando, então a gente esperou. Aí eu fiquei meio desconfiada, né, que eu tava grávida, mas aí eu peguei e fiz o exame. Foi no dia 11/12 de 2025, né? E porque eu fiquei meio com medo também, como eu tava fazendo academia, né, pra não fazer tanto esforço pra não perder o bebê. Então eu percebi que eu tava ficando muito com as pernas inchadas, né? E atrasou também a menstruação, né, tudo. Aí eu falei assim, ai, melhor fazer o exame. Fui, fiz exame, realmente deu que eu tava grávida, né, no dia 11/12. No dia 11/12, minha vida mudou. Por quê? Tive que fazer mais repouso. Gente, 2025, final do ano, muito calor, muito calor. Eu passava mal, sabe? Só de ficar dentro de casa, já passava mal com aquele calor. Se eu saísse, era pior ainda, né? Então, tipo, depois daquele dia, não saí mais de casa, muito raro. Tipo, vou na igreja, faço as minhas obrigações normais. Mas eu vou sair pra tomar um sorvete, pra fazer alguma coisa, não fazia isso, porque sem condições, eu passava mal. Então eu fiquei muito em casa, né, pra poder também cuidar da gestação, né, pra manter um repouso, pra que o bebê ficasse ali, né? Porque eu já tinha 45 anos, né? Ia fazer 45, né? Porque eu fiz no dia 22 de dezembro. Então, tem que se cuidar, né? Então, eu fiquei todo esse percurso até hoje, né? Nós estamos em fevereiro agora, né? E esse mês eu ainda consegui sair um pouco, fui no cinema, fui no aniversário, né? E consegui sair. Mas os outros dias só dentro de casa, às vezes eu fazia uma caminhadinha, né? Mas o sol, só de sentir o sol forte, começava a passar mal, né? Então, assim, eu evitava sair. Né? Pra mim, tava sendo eu falo pro meu marido, eu me sinto uma prisioneira dentro de casa, porque
A gente não sai, não faz nada, não consegue fazer nada. Aí vem os enjoos, menina. Os enjoos são os piores. Nossa. Aí comecei a ter enjoo de cheiro de comida. Aí aquele cheiro forte, qualquer cheiro forte começava a me dar ânsia, muita ânsia, muita ânsia. E eu não conseguia comer muito. Eu comia mais fruta. Na verdade eu como, né? Porque ainda tô grávida, né? Tô de 12 semanas, né? Então assim, como mais fruta, bebo água, né? Essas coisas. Mas essa parte da gestão é a pior, né? Mas eu sou imensamente grata ao Senhor, sabe? Porque eu sei que tem gente que sofre muito mais. Tem gente que fica internada, né? A gravidez toda, aquela coisa toda, né? Mas como é difícil, porque é algo novo no seu corpo, né? E tipo, enjoo, uma coisa que muito raramente, acho que eu nunca. Muito raro se sentir enjoo, sabe? E agora é todos os dias enjoo, todo dia, né? E é aquela coisa, você quer comer, mas você não consegue. Aí às vezes eu falo assim, ai, assim, eu não quero comer mais, eu quero ficar assim, jejum o dia todo, dá vontade de fazer isso, né? Só pra não ter que passar mal. É muito difícil, gente, essa parte. Pra mim tá sendo horrível. Aí eu falo assim, às vezes pro meu marido, assim, eu acho que eu sou muito fraca nessa parte, porque, gente, é horrível, horrível. Essa sessão horrível. É algo estranho, sabe, que acontece com o seu corpo, que nem você entende, né? Você quer entender, quer compreender, né? Mas muito difícil. Aí quando eu passei com a doutora, né? Ela passou pra mim o Dramin, né? Pra mim tomar. E passou também o paracetamol, porque eu também tava com dor de dente, né? Aí pensa, nesse desespero todo ainda me deu dor de dente, né? Aí fiquei uns 3 dias com dor de dente, ela passou remédio, né? Porque eu fiquei com medo de tomar qualquer outro remédio. E deu uma melhorada, aí passei no dentista, né? Tô cuidando. Agora já parou, né? Agora já tá melhor, né? Tô usando a pasta que o médico falou pra me passar, porque eu tenho gengivite também, né? E é isso, tem que se cuidar. Então, o começo é muito difícil mesmo, né? E aí, que nem eu fui ontem no médico, né? Pra ver o resultado, pra ver se dava pra ver o bebê, né? Porque o primeiro exame que eu fiz de ultrassom deu pra ver assim o bebezinho, né? Mas ele ainda não estava formado. Aí ontem eu fui fazer o morfológico, né? Pra ver realmente se estava tudo certo com o bebê, tudo certinho, né? E realmente deu pra ver, né? O bebê tá super bem, mas aí o médico falou que eu tenho que cuidar porque a minha placenta tá um pouquinho fraca, né? E eu falei assim, mas o bebê tá bem, né? Que eu fico super preocupada, né? E o bebê, né? Eu falei assim, não, o bebê tá bem, mas a sua placenta tá fraca, né? Aí ele passou um remédio pra mim tomar, né? E eu tô fazendo isso. Mas o começo é mais complicado mesmo da gestação, tá, gente? Então, acho que pra toda mulher, viu? Toda mulher é difícil. São raras as mulheres que não sente nada na gestação. São pouquíssimas, né? E, é claro que eu queria me incluir nessa história, né? Mas, queria ser uma dessas. Mas, né, não tem como. E assim, como frutas, se você for fazer, coma fruta, gente. Come fruta, eu como mais frutas cítricas, né? Porque nada doce me desce. Doce não desce. Então tem que ser coisas cítricas. Aí a única coisa que eu consigo comer doce é banana. Mas fazendo a vitamina, eu faço vitamina banana com aveia, né? E leite em pó. E também coloco um pouco de leite normal. Aí eu faço, aí eu consigo tomar essa vitamina, tá? Mas assim, doce. Bala eu passo mal, qualquer coisinha assim. São poucos doces que eu consigo comer, sabe? Assim, o único doce que eu consigo comer é um chocolate meio amargo, mais um pedacinho, né? Apesar que eu fui na festa da amiga minha, ela fez um bolo
Meio amargo ficou maravilhoso, eu consegui comer, né? Pelo milagre de Deus, eu consegui comer consegui comer um pedaço de bolo, né? Tava muito bom. E é muito raro eu comer alguma coisa assim, sabe? Doce. Eu evito o máximo porque eu sei que eu passo mal, entendeu? Até fruta, se é muito doce, eu passo mal. Assim, melancia ainda consigo comer um pouco, né? E assim, eu tenho que beber muita água, né? Eu chupo limão, chupo laranja, eu faço tudo isso. Que mais de dicas que eu posso dar pra vocês? Comida. Minha filha, qualquer tipo de massa, salgados, tipo coxinha, qualquer tipo de salgado, a massa parece que fica doce na boca. Aí eu começo a passar mal. Então, nada de salgado, nada dessas coisas. Refrigerante, não desce também. Muito ruim. Sucos. Não consigo tomar suco de saquinho. Suco de caixinha, também não, porque é muito doce. Por mais que falaria, não tem açúcar, mas tem, entendeu? Fica aquele gosto adocicado, então não desce. Tem que ser um suco natural, sem açúcar. Então, o que eu tomo mais é de manga, né? Na verdade, eu acho que eu não experimentei os outros, mas eu tomo mais manga e de laranja, sem açúcar, né? Os outros ainda não provei. Mas eu tomo mais esse sem açúcar. Quando eu quero tomar suco, é só esse. Como também manga tem que comer com sal, amiga, porque não desce manga sem sal. Como manga com sal, limão com sal, laranja com sal, tudo com sal, a maioria, né? Mas é claro, pouquinho, né, gente? Não pode abusar, entendeu? Não pode, porque aí prejudica a sua gestação por causa da pressão, entendeu? Então não pode. Mas eu tento evitar ao máximo de sal, mas quando é pra comer essas coisas, às vezes eu coloco um pouquinho, sabe? Kiwi é muito bom também. Eu consigo comer bem kiwi. Mamãe eu comecei a comer agora, mas é muito doce às vezes. Então, eu como, mas evito, né? Abacate é muito bom, mas eu não consigo comer ele com doce. Tem que ser ou ele puro, né? Ou ele com um pouquinho de leite ninho, sem açúcar, né? Aí eu consigo comer. Aí eu passei esse dia na farmácia, né, pra ver, porque assim, a médica passou pra mim o Dramin, né? Mas só que o Dramin, eu passo mal. Gente do céu, primeira vez que eu tomei, fiquei horrível. Eu tava ruim, fiquei pior. Aí só tive a melhora só no outro dia, né? Aí eu falei assim, será que foi porque eu tomei... Eu não tinha comido muita coisa, né? Tava quase que em jejum. Aí eu falei assim, será que foi por causa disso? Aí beleza, aí passou. Aí como eu tava no outro dia muito mal também, resolvi comer. Resolvi tomar, né? Mas aí eu já tinha comido, né? Comi bem. Mas foi pior, amiga. Nossa, foi horrível. Passei mal, mais ainda. Aí sem condições. Aí só no outro dia que eu ficava bem. Eu falei assim, não dá, não dá. Aí eu parei, eu não tomo Dramin, gente, não tomo. Eu vou passar com a minha médica, né? Lá pro dia 25 agora, vou passar com ela pra ver se ela me ajuda, porque, sério, não tem condições de tomar Dramin. Se for pra tomar e passar mal, melhor não tomar, né, gente? E aí eu passei na farmácia e tal, tudo. Aí tem uma amiga, né, que eu trabalhei já na farmácia e tal, tudo um tempo atrás. E ela falou assim pra mim, a Gabi, né? Falou assim, olha, por que você não tenta tomar um pouco de água com gás, né? Não é pra tomar muito, mas tipo, dá uns 3 golinhos pra você ver. Isso ajuda bastante também na gestação, né? Porque assim, eu saio, é muito enjoo. E pra evitar o enjoo, eu fico cuspindo, gente, é horrível. Então tem que levar um paninho, né? Eu levo um paninho, qualquer lugar que eu vou no médico, ou qualquer lugar, tem que levar um paninho. Porque se começa a me dar muito enjoo, tem que cuspir, senão já era. Aí ela falou assim, tenta fazer isso.
Aí eu falei assim, tá bom então. Aí eu comprei, né? Ajuda sim, porque tira aquele gosto adocicado da boca, dependendo do que você comeu. E você vai passar mal, né? Todas essas coisas. Tira aquele gostinho adocicado, né? Aí eu tô tomando, mas eu não tomo direto, tá? Eu tomo só quando eu realmente tô mal mesmo. Aí eu dou uns 3, 4 golinhos de água com gás, né? Pra poder melhorar. E é isso, pessoal. Essas dicas que eu tenho, porque assim, cada gestação é diferente, né? Cada pessoa é diferente, cada organismo é diferente. Então, assim, eu dei umas dicas, o que funcionou pra mim. Depois vocês veem aí o que funciona pra vocês na gestação, né? Porque é complicado, viu, amiga? Complicadíssimo. Tá bom? Mas se eu lembrar de mais alguma coisa, alguma dica, eu falo pra vocês. Mas ultimamente é isso mesmo, sabe? Ai, uma coisa, gente do céu. Amo sushi, sabe? O que me ajuda bastante é comer sushi, mas eu não como muito, né, amiga? Porque é muito caro. Pense, é caríssimo o sushi. E assim, você pode comer. Assim, mas pergunta primeiro a pessoa médica, viu? Eu não perguntei pra minha, mas eu como. Porque assim, você tem que ver o local, né? Se é limpo, se não é. Se é um lugar bom, entendeu? Pra você comprar e comer. Eu gosto daqueles hot roll, então não é totalmente cru, sabe? Eu compro aqueles hot roll, algumas coisas assim, mais grelhadinha, não totalmente cru, tá? Mas chega da água na boca. Mas agora, eu que eu tava comprando no comecinho, né? Comprava umas 2 vezes no mês pra poder... Só naquele dia que eu não tava conseguindo comer nada mesmo, aí eu comprava e comia, sabe? E agora, a última vez eu comprei, comi, mas agora passou a vontade, sabe? Tipo, aquela vontade louca de comer sushi, 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 passou. Né? Agora eu não ligo muito. Na verdade, eu não tô conseguindo nem comer comida direito. Então, não sei. Então, passou a vontade, eu como, às vezes, eu comia antes, né? Quando dava aquela vontade, agora eu não tenho mais essa vontade louca de comer sushi. Passou. Então, agora eu tento comer comida normal, né? Mas é difícil, né? Porque massa, essas coisas. Gente, todo mundo sabe que massa vira açúcar no sangue, né? Vira açúcar no corpo, na verdade, né? E é difícil, porque quando bate lá, você já sente, parece que sente já aquela coisa adocicada na boca, parece que sobe, sabe? Então, a única coisa que me ajuda é, às vezes, eu coloco um dedinho no sal e coloco na língua. Pra poder quebrar aquele mal-estar horrível, entendeu? Mas evitem comer muito sal, faz mal na gestação. É só no caso de último instante, entendeu? Que nem tem uma vez que eu fui no centro, né? Resolver algumas coisas do centro aqui de onde eu moro. E assim, gente, eu ganhei uma balinha, comi uma balinha. Passou meia hora, gente, começou a passar muito mal, muito mal. Aí eu fui assim, não, vou comprar um suco natural. Comprei o suco natural, aí eu comprei um pão de queijo pra ver se descia. Gente, amo queijo, mas não desce queijo. Eu fico indignada com isso. Esse bebê é muito seletivo, viu? Muito seletivo. Então, assim, comi um pedacinho do pão de queijo e tomei o suco. Andei um pouquinho, aí passei numa lojinha que eu queria comprar algumas lãs, que eu queria tentar fazer uns bichinhos de lã, né? Pra passar o tempo dentro de casa. E comecei a passar mal, aquela falta de sal no organismo, sabe? Aí eu falei com a moça do céu, você não tem sal aí, não? Em algum lugar dessa loja não tem sal. Ela falou assim, eu vou ver. Aí ela foi lá e conseguiu pegar o sal pra mim. Aí eu melhei o dedinho lá umas 3 vezes, coloquei na língua. Nossa, foi um alívio, gente. Um alívio, porque tava passando muito mal, né? Então, assim, é difícil ver gestação, mas a gente tem que se cuidar, tá?
Só no caso mesmo, assim, que eu tô passando muito mal, que eu vou lá, coloco um pouquinho de sal na boca. Mas eu evito o máximo comer sal, porque eu sei que faz mal da gestação. Beleza, pessoal? Nossa, ficou muito grande esse vídeo. Mas até a próxima. Aí eu vou contar, né, sobre o sexo do bebê. Tchau, tchau.